Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, agora te damos graças por nos ter sido dada mais uma oportunidade de podermos ter comunhão e companheirismo contigo no lugar em que tu decidiste colocar o teu nome e no lugar onde tu nos escolheste para estar na cadeira que tu escolheste para nós ocuparmos, no lugar que tu escolheste para nós estarmos. E nós te damos graças por isso, Pai. Damos-te graças por, neste momento, podermos ter a confiança plena de que tu tens todas as condições para te encontrar connosco aqui. Tu tens toda a capacidade, não há nada em nós neste momento, não há nada que nenhum de nós quer ter que impeça a plena comunhão contigo agora. Não há nada nos nossos corações que cada um de nós deseje ter que possa de alguma forma impedir o completo acesso do Espírito Santo ao coração. Senhor, nós queremos estar aqui de completa liberdade, Senhor, e ter a perfeita noção e sentir no nosso coração e ter a revelação de que Tu mesmo estás aqui e podes, Senhor, fazer qualquer coisa, qualquer obra, qualquer ensinamento, qualquer revelação, Senhor, qualquer coisa pode ser feita, Senhor, porque nada, Senhor, nada te é impossível se Tu te puderes movimentar, Senhor. Se Tu puderes usar, Senhor, uma pessoa, se Tu puderes manifestar-te, Pai, no meio da congregação, Senhor. Agradecemos, Pai, por Tu nos teres trazido aqui, Senhor, nesta manhã, por nos teres dado, Senhor, a oportunidade, mais uma oportunidade de vir, Senhor, à Tua casa. Senhor, as notas, os apontamentos são extensos, Senhor, e eu peço, Pai, que pela Tua capacidade, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Tu possas vir e dar sentido a tudo isto que está aqui aos corações, Senhor. A minha oração é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Usa-nos agora, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, aqui, hoje e agora, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia a todos. Podem sentar. É um privilégio que temos de estar na casa do Senhor nesta manhã e hoje eu queria falar sobre uma palavra que está na nossa Bíblia, que é altos, os altos. Então, eu sempre tirei o sentido disso pelo contexto onde as Escrituras falavam disso. Normalmente, tem uma conotação negativa na Escritura, essa palavra, os altos, e eu sempre olhei para isso como algo negativo, como algo que só se encontrava no Velho Testamento, que estava lá, mas nunca tinha estudado o verdadeiro significado dessa palavra. E porquê que se chamava alto? Porquê que tinha essa conotação negativa? O que é que as pessoas lá realmente faziam? Qual era a verdadeira origem dessa palavra e desse ato? Esse estudo levou-me a algumas conclusões, levou-me a muitas escrituras que estão aqui, levou-me a algumas conclusões interessantes que eu queria partilhar nesta manhã com todos. Para isso eu queria que começássemos por abrir a Escritura em 1 Reis, no capítulo 3, e vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, se nos for possível nesta manhã. E nós vamos ver aqui 3 escrituras. A primeira é em 1 Reis, capítulo 3, e vamos ver que, de facto, nem tudo ligado aos altos era mau, e vamos ver que Deus tem, de facto, uma ordem, mesmo no que toca à sua adoração, mesmo no que toca às coisas que têm a ver com o seu nome. Então, se estamos juntos, vamos ler em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. E Salomão, o filho de Davi, Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito,
e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa. E a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Então, neste momento, o templo ainda não estava concluído, somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra e realmente nos acrescente algo de bom nesta manhã. Podem sentar. Amém? Então, nesta escritura, nós vemos que Salomão, o filho de Davi, está no processo de construção do templo. E diz aqui a escritura, sempre com um à parte, mas somente como se fosse algo não muito agradável, mas diz que eles sacrificavam sobre os altos, mas sacrificavam ao Senhor. Amém? Acho que é perceptível. Salomão amava o Senhor, somente, apenas sacrificava nos altos e queimava incenso. E nós vemos que eles faziam isso, e o povo fazia isso, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. O templo ainda não estava pronto. Nós vemos que no Antigo Testamento havia o tabernáculo no deserto, e depois nós vemos que a arca andava ali em cortinas. E mesmo Davi uma vez diz, quer dizer, eu vivo numa grande casa e Deus vive ali numa arca em volta com umas cortinas. E depois então daí Deus diz a Davi que realmente o seu filho construiria o templo. E isso aconteceu. E se nós formos a Levítico, lá atrás no tempo de Moisés, Levítico capítulo 26, diz no versículo 30, Deus diz, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se enfadará de vós. Ora, isto é uma profecia, está a falar do futuro. E está aqui a ser dito que Deus não gosta dos altos. Mas os próprios altos serviram a um propósito durante algum tempo. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Enquanto o templo e o espaço de adoração não estava completo, o que é que o povo fazia? O povo não tinha onde adorar, então iam a estes altos adorar o Senhor. Mas Deuteronômio, no capítulo 12, diz, então haverá um lugar que escolherá o Senhor. Um lugar que o Senhor escolherá, o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ou seja, um lugar onde Deus diria ao seu povo, aqui é onde eu estou, aqui é que é para adorar. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos votos, todas as coisas que fossem para ofertar a Deus, todo o sacrifício, toda a adoração, era para ser feita no lugar onde Deus colocasse o seu nome. E vos alegrareis perante o Senhor, vós, os vossos filhos, vossas filhas, ou seja, a adoração, a tua adoração, a adoração da tua casa é para ser feita também neste local onde o Senhor decidiu colocar o seu nome. E o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança, a tribo de Levi não tinha um espaço físico, mas viviam da adoração. Então deviam habitar no templo, deviam habitar então neste lugar, porque a adoração era para ser feita por eles. Todos esses sacrifícios por isso é que está no livro de Levítico, era para os levitas da tribo de Levi fazerem.
Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o local que vires. Então, Deus estava aqui já a dizer que haveria um único local para a pessoa adorar a Deus. E não fazer isso em qualquer sítio que visse. Mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Ora, nem tudo podia ser depois guiado ao futuro templo. Porque, quer dizer, em milhões de pessoas, toda a oferta, todo o sacrifício, se fosse levado a Jerusalém, entupia a cidade. Então, havia estes locais em cada tribo dedicados e anualmente havia então a Páscoa em Jerusalém. Nós sabemos isso. E o povo ia lá adorar. Mas todo o resto, as ofertas, havia um local dentro da tribo, diz aqui a Escritura, onde o povo deveria ir lá, haveria lá levitas e então aí se faria as ofertas alçadas, aí se levaria as primícias do campo e tudo isso. O profeta diz na mensagem o lugar de adoração escolhido por Deus, que temos lá à frente. Agora, o meu tema esta noite é o lugar de adoração escolhido por Deus. Se reparar, no mês de Abib, que significa abril, no mês de abril, é quando eles foram tirados do Egito. E agora, a coisa estranha é que nós, nesta noite, como adoradores de Deus, neste dia em que nós vivemos, e vemos tantas ideias diferentes das pessoas, e enquanto houver ideias diferentes acerca de alguma coisa, há perguntas diferentes, há questões diferentes, tem de haver uma verdadeira resposta para toda a questão que for colocada. Ora, agora, se nós nos colocarmos neste tempo, no tempo pós-Egito, no tempo a seguir a Moisés, então nós temos um tabernáculo, nós temos que estava no deserto, e depois temos então a arca envolta em cortinas, e depois temos estes locais, e depois temos os altos que ficaram. Porque antes, nós vamos ver que antes Abraão não tinha templo, então o que é que ele fazia? Ele subia a um certo monte, edificava ali um altar e fazia ali o sacrifício e dava um nome àquele altar. E depois nós vemos que Isaac vai a um determinado monte, constrói ali um altar, sacrifica, Deus aceita e dá um nome àquele altar. E o altar ficou lá. E depois nós vemos que Jacó faz a mesma coisa e daí em diante. Mas Deus está a dizer em Levítico, em Deuteronômio, que há um certo local, há uma certa ordem e Deus não é para ser adorado em todo e qualquer sítio. Então há algo que Deus nunca gosta acerca destes altos. O uso destas elevações, por isso se chamavam altos. Então era algo elevado, era uma elevação e normalmente estaria num monte. Então estas elevações, ao serem usadas como altar, o uso delas, diz a história, parece ser universal, sempre se usou. E mesmo a prática em si não era maligna. A prática em si não era maligna. Aliás, Deus já disse que não é para me adorarem em todo e qualquer sítio. Nós vimos em 1 Reis, o povo adorava ao Senhor nos altos. Salomão adorava ao Senhor nos altos. Então, há aqui duas questões. Primeiro, há vários locais e depois há um mandamento que Deus diz, mas só onde eu colocar o meu nome. Ora bem, continuamos. A prática em si não era de todo maligna. Em Gênesis, nós vemos que o Senhor apareceu a Abraão, ele foi até à montanha de Betel, armou a tenda, ali em Betel e Ai, e ali edificou um altar numa elevação. E isso, de certa forma, isso também é chamado um alto. Porque ele foi a um monte, edificou uma elevação para sacrificar e adorar. Ok? Mas no tempo de Abraão, lembre-se que isto, por causa da sua linhagem, Deus conhecia Abraão. Mas ele vivia numa terra de idólatras.
Então Deus ainda não tinha ali uma linhagem definida de patriarcas, de adoradores. E Deus escolheu assim do nada, porque Deus sabia de onde é que ele vinha. Deus sabia a sua origem. E o escolheu, diz a Escritura, para dali para a frente, então, a sua posteridade, a semente de Abraão, ser como as estrelas do céu. E essas estrelas na Escritura sempre apontam para filhos e filhas de Deus. Amém? E Deus disse a Abraão: toma o teu filho Isaque, leva-o a este local que eu te vou dizer. Ele foi a um determinado monte, construiu ali mais um altar, ia sacrificar o seu filho. Jeová Jiré se manifestou, o cordeiro foi provido e ali ficou mais um altar, mais um alto. Não é? E agora, foi esta prática maligna? Não, foi ordenada por Deus. Amém? Num tempo. E Jacó foi à montanha, convidou os seus irmãos, comeram pão, passaram a noite na montanha e ali sacrificaram. E mais um alto. Amém? Em Juízes tem esta escritura: aconteceu naquela noite que o Senhor lhe disse, toma, no tempo dos juízes, toma o boi do teu pai, derriba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque, e edifica ao Senhor um altar no cume deste lugar. Amém? Será que isto é... E esta não foi uma má prática. Amém? Tem outra escritura em Juízes que tem a ver com Manoá e a sua esposa. E o anjo do Senhor aparece e eles sacrificam, eles não sabiam que era o anjo do Senhor, eles sacrificam no altar e depois o anjo, por causa do sacrifício, sobe nesse fumo e desaparece. Eles veem realmente que era o anjo do Senhor e ficam prostrados e julgam que vão morrer porque viram Deus. E a sua esposa lhe diz: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria isto. Não aceitaria este sacrifício. Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria este nosso holocausto neste lugar. Então, vemos aqui que esta prática, em certos momentos, é aprovada por Deus. É aceita por Deus. Mas Deus já tinha dito, falando no futuro, eu destruirei os vossos altos, eu derribarei, eu desfarei as vossas imagens que vocês puserem. E em Deuteronômio, Deus diz: não me sacrificareis, não adorareis em qualquer sítio que escolherdes, mas apenas no lugar onde eu coloquei o meu nome. Então a prática em si não era maligna. E já era bastante antiga, bastante ancestral, desde que se conhece o homem. Mas depois do estabelecimento do Monte Moriá e do templo, mais tarde, como o centro da adoração, quando isso aconteceu, nós sabemos em Deuteronômio, no capítulo 12, fala disso, em 2 Crônicas, a construção do templo, a proibição que foi dada nos livros de Moisés, então entra em efeito. Amém? A proibição de usar estes altos então passa a entrar em efeito. E essa proibição já estaria a prever então o futuro, o que iria acontecer. Amém? Já estaria a prever o estabelecimento do templo, o estabelecimento de um lugar para a adoração. Então, isto entra em efeito e os altos passam a ser então identificados com situações idólatras. Porquê? Porque o que antes era dado por Deus, um altar ao Senhor, e o Senhor vê-se na Escritura que vindicou e aceitou aquela adoração, e entrou agora a lei em efeito, que foi dada para o futuro, em que a partir deste momento então estes altos não são aceitos para a adoração, mas o templo
mas o tabernáculo é a adoração. Amém? Então tudo o que é feito nos altos, mesmo que dado ao Senhor, passa a ser idólatra. Amém? Porque está fora do mandamento de Deus. Amém? Vamos continuar. O uso recorrente, o uso constante dos altos, mesmo que para a adoração a Jeová, depois da construção do templo, prova como esta prática estava enraizada no povo. Prova como a tradição, prova como a moda levava o povo a fazer isto. Amém? Então isto era algo que lhes era ensinado, era algo que era uma tradição, era algo que estava lá dentro deles, e eles, apesar de saberem que não era certo, iam e faziam. Amém? Em 1 Reis, no capítulo 15, versículo 14, diz, falando de Asa, aquele rei que foi um rei reto, um rei correto, um rei temente a Deus, os altos, porém, não se tiraram, mas o coração do rei foi reto para com o Senhor todos os dias da sua vida. Mas nós vemos que havia algo ali de tradicional, de enraizado, que mesmo um rei temente a Deus não se conseguia livrar completamente daquilo. E nós vemos que muitos dos reis esqueciam o tabernáculo e iam só adorar aos altos, mesmo adorando Jeová. E outros reis, como Acabe, até esquecem o templo, esquecem o tabernáculo, vão para os altos e até mudam o Deus que lá se adora. E passam a adorar os deuses dos assírios, os deuses de Moabe e tudo isso. Segunda Crônicas, não precisam de abrir, em 2 Crônicas, no capítulo 14, diz, Asa, o tal rei bom, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques dos deuses estranhos. Mas os que eram para Jeová continuaram lá. Amém? Mas os outros, que estavam os outros deuses, ele foi e derribou porque era um rei temente a Deus e o seu coração era reto. Mas os outros, para Jeová, ele pensou, se calhar, como é para Jeová, se calhar não faz mal estarem lá. Porque, quer dizer, o povo tem que se deslocar à chuva, ao frio, à neve, ao calor, e tem que se deslocar muita distância. Então, eles encontraram aqui um ponto mais perto onde pudessem adorar. Então, se calhar não estará completamente errado adorar aqui. Esse pensamento é muito lógico e muito certo, desde que não vá contra a palavra. Mas ia contra a palavra. Então, parece que estes sacrifícios pontuais em certos locais a Jeová, apesar de não estarem de acordo com a palavra, foram dados nos tempos dos reis sobre estes altos. Aparentemente, a mãe de Asa, vê-se na Escritura, teria corrompido um deles e colocado lá um ídolo. E ele foi e destruiu esse ídolo e essa idolatria, mas não destruiu os altos dados a Jeová. Mesmo apesar de estarem contra a palavra. Hein? Outra palavra interessante que eu encontrei era Astarote. Nós vemos na Escritura. E encontrei que estava relacionada também com este tema. Então, Astarote, para além de ser um local como os altos, dedicados ao sacrifício, também estava associada à adoração idólatra. Desde há muito tempo. E a palavra em hebraico significa também o ídolo, que parece ser uma árvore sagrada, e a figura é constantemente encontrada em monumentos dos assírios. No Israel apóstata, Astarote estava sempre associada a uma forma de idolatria.
E nós temos várias escrituras, 2 Reis, capítulo 17, Deuteronômio 16, fala disto também, Juízes, capítulo 3, e depois nós podemos ver isso em casa noutra altura. Ora, nós vemos então que Astarote era uma rainha dos assírios dada à fertilidade. E o povo, diz a história, que esta rainha era bem recebida pelo povo por causa disso mesmo. Mas não deixava de ser um ídolo. Não deixava de ser uma abominação para o Senhor. Amém? Ok. Então, temos os altos e temos estas coisas feitas a Astarote no meio de Israel. Mas os altos, normalmente, apontam sempre na Escritura para a idolatria. Porquê? Porque ou ia contra a palavra e eles dedicavam a Jeová algo que Deus não estaria pronto a receber, porque Deus tinha dito para acabar com aquilo, e Deus tinha dito que os iria visitar para acabar com aquilo, ou estava ligado à idolatria, porque eles deixavam de servir a Jeová e passavam a servir a outros ídolos. Então, estes pontos de, vamos chamar, como é que se pode chamar a isto? Então, nós temos aqui um local que facilitava a adoração. Ficava mais perto, eles faziam a mesma coisa. Por acaso a palavra falava contra isso, mas eles arranjavam então um meio de servir a Deus, de fazer os seus serviços, as suas tradições, de uma forma mais fácil, mais rápida. E ao mesmo tempo levava então as pessoas, esse facilitismo, depois a passar para outros deuses. Ok. Então, nós sabemos que isto é condenado na Escritura, mas que por vezes era usado para a verdadeira adoração, como vimos em Gênesis. Sucedeu que, diz Números capítulo 22, sucedeu pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão a última parte do povo. Ora, e é aqui que Balaão, que realmente vemos na Escritura, era profeta, se corrompe. E onde é que foi? Foi nos altos de Baal. Então, era a mesma estrutura, mas estava já ligada a Baal, a um outro Deus. A estrutura era a mesma, a base da Escritura era a mesma, mas já estava corrompido para um outro Deus. E é aqui, neste ponto, que Balaão se corrompe. E é aqui, neste ponto, que ele comete o pecado que não tem perdão na Escritura, que é ir contra a palavra de Deus, deliberadamente. Amém? Ora, e em 1 Reis, capítulo 12, vemos que também se fez casa dos altos e sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ora, o próximo passo no desvio da palavra era criar novos sacerdotes para estes locais que já nem eram da tribo de Levi. E diz a Escritura, dos mais baixos do povo, ou seja, os mais afastados da palavra, os que mais longe estariam da palavra, para ir então deliberadamente contra isto. Amém? Ora, então, o processo dos altos começa de estar muito bem, e Deus diz, a partir de um certo momento, agora basta. O povo continua a usar, pensando que estava a fazer um serviço para Deus, continua a usar de forma errada, e depois o que é que acontece? Apenas em nome de facilitar a vida das pessoas, apesar de Deus não estar a ouvir, e agora corrompiam-se os altos, introduziam-se ídolos, e agora eles até já têm os seus próprios sacerdotes fora
da linhagem de sacerdotes que Deus tinha escolhido. Então nós vemos aqui um gradual afastamento, e daí não nos surpreende a vida de Acabe. Ele só teve que casar com a mulher errada. Toda a estrutura já estava implementada em Israel, amém? Já havia os locais, já haviam os próprios sacerdotes, já estava tudo no local para que o expoente máximo do afastamento da palavra e fosse colocado no lugar, que era o próprio rei tomar esses altos corrompidos, esses sacerdotes, para o seu uso, para a sua adoração. Num outro rei aconteceu o seguinte: os levitas deixaram os seus arrabaldes, deixaram a sua possessão, vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos, reis, os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Então agora a verdadeira linhagem de sacerdotes foi posta fora. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demónios, e para os bezerros que fizera. Então, agora nós vemos um outro rei que, o que é que ele faz? Pega nos levitas, expulsa-os, tira-os das suas propriedades, tira-os das suas casas, das suas terras. Lembre-se que eles estavam espalhados, eles não tinham uma tribo, porque eles eram para controlar o sacerdócio, o serviço em todas as tribos. Então eles são expulsos, eles tiveram que ir para Judá e o que é que acontece? Acontece que este rei então estabelece aquela estrutura que nós vemos depois Acabe a tomar. Então o que é que ele faz? Estes levitas saem, esta adoração sai e agora nós vamos usar isto que me deu tanto trabalho. Estes altos que eu fiz, esta adoração vai ser feita por estes homens e nós vamos adorar, já não o Senhor, mas vamos adorar algo parecido. Que a Bíblia chama demónios. Não é? Então, o que começou numa semente e que começou muito bem lá no tempo de Abraão, eles tinham escritura para aquilo. Amém? Eles tinham escritura. Acontece que Deus, entretanto, disse para não usar aquilo. Mas eles tinham escritura para tudo o que estavam a fazer. Eles conseguiam torcer a palavra de Deus e arranjar para eles uma justificação para aquilo que estavam a fazer. Amém? Vamos abrir em Gênesis no capítulo 4. Nesta manhã. Vamos ver agora um outro episódio e ver o que é que conseguimos acrescentar aos nossos pensamentos nesta manhã. Vamos abrir em Gênesis capítulo 4, logo no início, e vamos ao versículo 9. Como já devem estar a imaginar, eu estou a tentar agora pegar nisto tudo e trazer para o nosso dia. Mas não quero dar o salto muito rápido, para não pensarmos que está tudo errado e que estamos a fazer tudo mal. Amém? Não é isso que se pretende. Mas vamos querer dar o salto para os nossos dias. Amém? Vamos então edificar mais um pouco. Gênesis capítulo 4, versículo 9 diz o seguinte: disse o Senhor a Caim, depois que ele matou Abel, o seu irmão: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E o profeta diz, Jesus disse, o pecado sem perdão era blasfémia do Espírito Santo. Blasfemar do Espírito Santo. Não é? Esse pecado não tinha perdão. E o profeta acrescenta, e também, atenção, a própria ir deliberadamente contra a palavra. Estamos a blasfemar do Espírito Santo. Não é? É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E, versículo 16, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod,
da banda do oriente do Éden. Ok. Então, Caim, nós sabemos que era da semente da serpente. Mas ele habitava ali, junto ao Éden. Ele já não habitava no Éden, os seus pais foram expulsos do Éden, e os querubins guardavam a entrada do Éden, e uma espada girava para guardar o caminho para a árvore da vida. Então eles estavam já fora e começaram a gerar Abel, Caim, nós conhecemos a história. E o que é que aconteceu foi que Caim começou a manifestar os frutos do seu pai. Porque é o que a Escritura diz. Nós fazemos as obras do nosso pai, espiritualmente falando. Amém? Nós podemos não ser mecânicos como o nosso pai, mas no espírito nós fazemos as obras do nosso pai. O que nós fazemos mostra verdadeiramente quem é o nosso pai. Por isso a Escritura diz, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Porquê? Porque o nosso pai gerou uma semente. Amém? E pelos frutos, então, o nosso pai é conhecido. Ora, Caim apenas fez o que lhe era natural. Então, começou a dar uma oferta num altar, fora da revelação de Deus. Amém? Abel, seu irmão, construiu um alto, edificou ali um altar, sacrificou de acordo com a revelação de Deus e foi aceito. Como Abraão foi aceito, como Isaac foi aceito, como Jacó foi aceito. Ora, Caim fez a mesma coisa sem revelação e Deus não aceitou. Amém? Amém. Estaria fora da palavra? Nós sabemos hoje é fácil dizer que estava fora da palavra, mas na altura eles não tinham a palavra. Então, nós sabemos que estava fora da palavra pela reação de Deus. E Deus disse a Caim, olha, se fizeres bem, não serás também aceito. Aqui deixo a minha palavra. Abel ofereceu o maior sacrifício. Amém? E se tu não fizeres o que é correto, o pecado jaz à tua porta. Deus disse a Caim. Ora, então o que é que acontece? Acontece que Caim recebeu a condenação e disse, ok, o meu pecado está acima das minhas possibilidades, eu saio. E Caim teve de sair da presença do Senhor. Deus não mudou de sítio porque Caim estava lá. Foi Caim quem teve de pegar nas suas coisas e sair, porque a palavra dava muita comichão nos ouvidos de Caim. Não é? Porque as obras não soavam bem aos olhos de Caim. Porque ofertar a oferta correta não parecia bem estar a matar aqueles cordeirinhos inocentes. E por causa disso, o que é que aconteceu? Tudo o que ele fazia não era aceito aos olhos de Deus. E ele não se corrigia. Então, o que é que acontece? Como a palavra e o anticristo não conseguem estar juntos, ele teve de sair. E ele foi para a terra de Nod, a banda do Oriente. E nós vemos depois nas Escrituras que ele constrói cidades e os seus descendentes começam a ser muito científicos. E nós sabemos o que é que aconteceu daí para a frente. E tudo começou a ser manifestado num alto. Amém? Tudo começou a ser manifestado num alto. Vamos avançar para Gênesis capítulo 24. E como a Bíblia é escrita para a semente de Deus e de Abraão, pouca referência faz ao que os filhos de Noé andavam a fazer, ao que os filhos dos seus filhos andavam a fazer, mas prende-se com a descendência de Sete, Noé, Abraão, prende-se mais nesse aspecto que é o que nos interessa. Em Gênesis capítulo 24, versículo 2, nós vemos o seguinte. Disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, que dá-nos a ideia que então é Eliezer. Bem, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque.
Ora, nós conhecemos, sabemos o que é que acontece e nos próximos capítulos a coisa desenrola-se. Eliezer leva os camelos e faz um pacto com o Senhor. Ora bem, eu estou perante este juramento que fiz a Abraão e eu tenho que arranjar uma noiva. Então o que é que eu vou fazer? Ele faz um pacto e ainda ele estava a falar e a coisa aconteceu. E depois, Isaac casa-se com esta mulher que foi gerada sobrenaturalmente ali aos olhos de Eliezer e então nós vemos que surge uma semente, Esaú e Jacó. Calhou, eram gêmeos, Esaú é o primogênito. E diz depois em Gênesis 25, 30, não precisam de abrir, disse Esaú a Jacó, deixa-me comer desse guisado vermelho porque estou cansado. E por isso chamou o seu nome Edom. Edom, quando virmos Edom, são os descendentes de Esaú. Então ele foi chamado Edom por causa disto. Provavelmente a origem da palavra tem a ver com isto. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E nós íamos pensar, que oferta nunca na vida, não é? E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu-lhe a sua primogenitura a Jacó, e Esaú comeu. Ora, então nós vemos que isto terá repercussões daqui para a frente. Então acontece que Esaú era o primogênito, mas aqueles direitos diziam-lhe pouco. Era um homem que pensava mais terra a terra. Era um homem que era prático, era um homem prático. Ele gostava de ser prático. Gostava de fazer as coisas sem grande demora, gostava de resolver os seus problemas imediatamente. Então, naquele momento, ele tinha fome e pediam-lhe a sua primogenitura. A primogenitura era algo que não era pouco palpável, era algo que não se conseguia ver e que até o momento poucos frutos lhe tinha dado. Então, ele decidiu fazer aquela troca porque a vida dele passaria a ser melhor a partir daí. E vemos depois que, quando Esaú tinha 40 anos, tomou para mulher Judite, filha de Beri, Iteu, e Basemate, filha de Elon, Iteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Ora, o que é que acontece? Acontece que Esaú, por ser um homem prático, por querer as coisas logo ali à beira, fazia-lhe com que a base de operação dele, ou modus operandi, como se costuma dizer, não fosse a palavra, mas fosse o ser prático. Um pouco como aos altos. Está ali perto, fazemos já ali, está feito. Então, o que é que acontece? Eles moravam ali perto dos cananeus, então ele foi e tomou para ele mulheres dos cananeus, porque era mais prático, estava ali à beira. Por acaso, Deus condenava e foi um espinho na carne dos seus pais. Mas, a partir daí, tirando isso, para Esaú estava tudo bem. E Jacó, porque agora era por direito, por engano, mas foi-lhe vendido, não é? Era então o primogênito, e então cabia-lhe a ele continuar a linhagem e a palavra, seguir a palavra. Então ele foi e casou-se com a sua parentela, lá com Labão, como nós conhecemos. Ora, nós podemos agora imaginar também a história do filho pródigo. E o filho pródigo era um jovem que hoje em dia teria nascido na mensagem. Mas chegou a um ponto em que ele achou que teria os seus direitos, ele achou que teria o direito a viver a sua vida. E o que é que ele fez? Ele pediu a herança do seu pai, o dinheiro, que a ele lhe estava reservado por direito, que era dele. Ele foi e viveu a vida que lhe apeteceu e depois voltou e viu de facto o que é que esse ser prático, o que é que essa vida que ele tinha nele por direito que ele podia viver, a que é que levou? Ele gastou tudo, viveu uma vida que depois lhe trouxe remorsos, que trouxe repreensão ao coração dele, e lembrou-se que lá em casa, lá naquela casa da mensagem, se vivia uma vida melhor. Amém? E ele lembrou-se, de facto, que quando vivia lá em casa, aquela vida que ele não gostava, não poder sair à noite, ou ter um controle sobre a internet, aquelas coisas que ele tinha, ele lembrou-se que
o facto dele mudar 360 graus, 180, o facto dele mudar a sua vida, ir viver para outro sítio, ter a sua independência, apenas o tinha feito trazer condenação ao coração. E o que é que acontece? Diferente de Caim, ele arrependeu-se. Ele arrependeu-se e voltou, amém? Porque ele lembrou-se que o seu coração vivia melhor. Mesmo que se fosse escravo de seu pai, o seu coração ia ficar melhor. Amém? Ele ia conseguir ter paz dentro de si. Amém? E não quis esquecer, porque há pessoas que abafam o que a consciência lhes diz. Há pessoas que escondem aquilo lá dentro e continuam a viver a mesma vida. E passam à frente do que Deus lhes está a tentar dizer. Um pouco como aquela canção que nós ouvimos do Ao Concego, que se cantou hoje, Ao Concego Andei. Às vezes há pessoas que ouvem Deus a chamar e vão abafando, até que a vida se enterra cada vez mais. Aquele filho pródigo já estava nem a conseguir comer da lavagem dos porcos. Já estava assim tão baixo. Amém? E às vezes nós temos que chegar lá, bem fundo, para darmos conta do sarilho em que nos metemos. E enquanto Deus não é o Senhor da nossa vida, a única coisa que nós vamos fazer à nossa vida é enterrar a nossa vida cada vez mais. Tudo o que nós tentarmos fazer vai servir de nada. Amém? Vão ser altos que nós vamos construir na nossa vida, vão ser tentativas de adoração para calar um espírito religioso. Apenas. E Deus não está lá. Amém? Em Jó, no capítulo 5, um dos seus amigos, quando ele começou a ter mais dificuldades, um dos seus amigos disse: chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Eu nunca tinha dado conta disto. Mas este amigo está-lhe a dizer: nós sabemos que Jó tem viveu num tempo especial na Escritura, porque não está documentado exatamente quando começa e quando acaba. Mas há aqui um período do tempo que é Jó. E nós sabemos que ele era um homem temente a Deus. E foi provado, foi testado ao limite. E um dos seus amigos, eles chegam à beira dele, também homens tementes a Deus, e começam a insinuar que ele teria uma vida dupla, que ele vivia outro tipo de vida, porque Deus não ia castigar um homem santo. Deus não ia trazer tamanha prova sobre um dos seus filhos. Então, este seu amigo diz: chama agora, em Jó, no capítulo 5, versículo 1, chama agora alguém que te responda. Para qual dos santos agora, para qual dos altos, para qual dos ídolos é que tu te vais virar agora? Porque Deus te abandonou. Não é? Então, agora nós vemos um dos seus companheiros, um dos seus homens mais chegados, a dizer-lhe: esquece Deus, porque está visto que Deus não esteve contigo até agora. Para qual dos outros ídolos escondidos é que tu vais? Para qual dos santinhos é que tu te vais virar? Para que alto é que tu vais adorar neste momento? Mas Jó era um homem de revelação. E para provar isso, nós sabemos que ele falou do Messias, mas para provar isso, aqui está mais uma escritura. Morrendo o homem, diz Jó, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Ele está a falar do arrebatamento. Amém? Morrendo o homem, será que ele vai tornar a viver? Mas, se eu soubesse que isso era assim, todos os dias esperaria até ver a minha mudança no corpo. Amém? Então, ele era um homem que sabia que, mesmo na sua carne, ele ainda veria o seu Redentor. Amém? Ora, e o que é que acontece? Nós sabemos que Jesus diz numa escritura bem nossa conhecida. Chega Maria, chegam os seus filhos, as suas filhas, e chamam por Jesus cá fora. Ele estava dentro da sinagoga. Eles dizem: está ali fora a tua mãe
e teus irmãos, e querem-te falar. E ele diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele aponta e diz: aqui está, eis, minha mãe e meus irmãos. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra. Amém? Esses são da família de Jesus. Esses são da família de Deus. E também diz a Escritura o seguinte mandamento: o que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. E nós sabemos que a morte é algo que Deus usa para não falar da morte física, mas da morte espiritual. Amém? Então, aqueles que ouvirem outra palavra que não a do Senhor, aqueles que sacrificarem aos deuses, ou seja, isto era feito nos altos, e não só ao Senhor, e a adoração ao Senhor tem sítio, tem ordem, tem lugar, será morto, ou seja, será afastado de Deus. Então, a vontade de Deus, eu vou ter que ler porque Jesus coloca isto de uma forma melhor do que o que eu estou aqui a dizer. Portanto, Marcos capítulo 3 diz: chegaram os irmãos, a mãe, eles estavam fora, mandaram-nos chamar e disseram: a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando ao redor para os que estavam junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus olhou para os que estavam à sua volta. Qual era a vontade de Deus? Ouvir a palavra. Amém? Qual era a vontade de Deus? Estar no lugar onde Deus colocou o seu nome. E o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é a sua mãe, esses são os seus irmãos, essa é a sua família. Amém? Aqueles que fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus é ouvir Jesus Cristo. Amém? Amém. Ora, nós podemos agora ler aqui uma passagem do profeta. Diz o seguinte: Apocalipse capítulo 4, parte 2. Mas o que é que aconteceu quando chegou? O que é que aconteceu? Não houve nenhuma demonstração do céu, de qualquer coisa que eles tenham visto. Houve um, mas não viram. Eles não viram. Veja, quando é que todas as montanhas fugiram como cordeiros? Quando é que todos os lugares altos se fizeram baixos e os lugares baixos se fizeram altos? Quando um velho pregador cheio de barba veio do deserto e nem sequer sabia o seu ABC de acordo com a história. Lá no deserto, com 9 anos, e nunca apareceu novamente até ter 30 anos. Ele vivia de locustas e de mel silvestre. Locustas são gafanhotos, aqueles gafanhotos grandes. Comiam-nos a toda a hora. Bem, você pode comprá-los aqui. Não pense que é mau, porque você pode comprá-los aqui no supermercado se os quiser. Abelhas, locustas, cobras, cascavéis, o que quiser. Mas ele vivia de locustas e de mel silvestre. Que dieta! Mas ele estava a ser sustentado pelo poder de Deus. Ele não se vestia com este colarinho dobrado, como alguém me disse noutra noite, o irmão Parnell ou alguns deles. Ele não se vestia com uma jaqueta e assim. Ele vinha do deserto com uma peça de pele, uma pele de ovelha envolvida à volta dele. Como eu disse, talvez nós temos de tomar banho todos os dias. E talvez ele nunca tenha tomado sequer durante 3 ou 4 meses, lá no deserto. Eu não sei. Ele não era grande coisa para se olhar, para se admirar. Ele não tinha púlpito. Ele não ia para as grandes cidades, nem tinha grandes campanhas. Ele estava lá, nas margens do Jordão, com lama até os joelhos. E disse: ó vós geração de víboras, quem vos
Quem vos alertou para fugir da ira futura? É quando os altos foram feitos baixos. Veja, e quando os lugares baixos foram feitos altos. Sim, Senhor. Amém? Então, acontece que há uma promessa para os dias do Elias. E está em Lucas, no capítulo 3, versículo 5, que diz: todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e todo o outeiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então, há um ministério especial que vem para tornar os lugares altos baixos. Amém? Há um ministério especial que vem para dar cabo dos lugares altos. E é o ministério de Elias. E o profeta diz: como é que esses altos foram feitos baixos? Como é que essas coisas vieram abaixo? Foi lá com aquele pregador. Foi lá quando aquele homem veio do deserto. Porquê? Porque ele trouxe a palavra. Ele abriu o caminho para a palavra. Amém? E foi aí que esses lugares altos foram feitos baixos. Amém? Em Marcos capítulo 4, Jesus fala de uma parábola muito nossa conhecida, que é a parábola do semeador. E nós tendemos a levar isso para uma pessoa que ouça em que a semente cai em boa terra, toda a semente que ela ouvir cairá em boa terra. E nós tomamos isso como uma pessoa que ouve a palavra e recebe a palavra. E depois fala a semente que cai no meio das pedras. E depois tenta crescer, mas não tem raízes. E nós tentamos a catalogar isso. É uma pessoa que ouve, mas depois não tem fé, não tem bases e desaparece. E depois a outra cai nos espinhos e vem as coisas do mundo e abafa, e nós tendemos a catalogar uma categoria de pessoas que ouvem a palavra e depois as coisas do mundo não permitem a palavra crescer. Mas eu diria que muitas vezes a semente que nós recebemos pode cair em terra fértil, mas pode não cair. Amém? Eu diria que cada um de nós passa por cada uma dessas fases. Muitas vezes nós ouvimos e vem um pássaro e leva. Porquê? Porque não caiu em terra fértil. Não nos preparamos. Amém? Não estávamos prontos para ouvir aquela palavra. Amém? Não nos dedicamos o suficiente para que aquela palavra caísse em boa terra. Amém? Então o que é que acontece? A semente vem e cai e nós não a recebemos. A semente vem e cresce as coisas do mundo e abafam aquela palavra que foi ouvida. Amém? A semente foi falada, a semente ficou lá, mas tentou crescer e não tinha a terra suficiente para aguentar. Amém? Não tinha raiz suficiente no nosso coração. Então, cada um de nós, em momentos diferentes, passa por essas coisas. Passa em que a palavra é falada, mas as coisas, os afazeres do mundo, levam a que nós não demos aquela ênfase. Ou seja, não permitimos que a revelação venha a nós. Não permitimos que se dê aquele clique e nós possamos aplicar a palavra à nossa vida. Amém? Às vezes nós não prestamos a devida atenção, a semente foi lançada, caiu no caminho, veio o pássaro, levou. Uma distração. Amém? Uma distração, as coisas que estamos a pensar para fazer depois, para a semana, as coisas que vamos fazer quando chegarmos a casa, e a semente veio e o pássaro tomou. Depois a semente cai, mas nós não temos bem a certeza, não sabemos se vai ser assim, se calhar isso foi para outro tempo, se calhar não foi falado diretamente para mim, porque, quer dizer, também não vai, tudo o que é falado também não pode ser para mim, não é? Os outros também precisam de alguma coisa, não é? Também não pode ser tudo contra mim, quer dizer. E depois tenta crescer a semente, mas nós não damos raízes e ela acaba por morrer. E a semente passa, vai sendo lançada assim, aos poucos. Amém? Mas lembre-se que a vontade de Deus, no tempo de Jesus e hoje, era ouvir Jesus Cristo. Amém? E isso tem um local próprio. Agora, diz o profeta, vemos que Elias podia dizer isso porque a mensagem da hora e a palavra de Deus, ou
O mensageiro e a mensagem e a palavra eram exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, mensageiro, mensagem e a mensagem eram o mesmo. Jesus disse: se eu não faço as obras que estão escritas de mim, então não me creiais. Isso é bom. Qualquer homem e a sua mensagem são um. É por isso que hoje não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem. Mas para aqueles que creem na hora de Deus em que estamos a viver, estas coisas são alimento escondido. Pense, Deus tem tão escondido que eles olham e não o veem, tal como Elias cegou o exército sírio, da mesma forma que Deus cega o incrédulo para a verdadeira comida genuína do Filho, o crente. O mensageiro e a mensagem são um. E diz o profeta, é por isso que hoje não acreditam em fazer as obras de Deus. Porquê? Porque a mensagem são as obras de Deus. Amém? Porque quem fala a mensagem está a praticar as obras de Deus, porque a mensagem fala do poder de Deus, fala das obras de Deus. Amém? Por isso é que as pessoas hoje não acreditam em ter uma vida limpa, em ter uma vida santificada, não acreditam em ir à igreja, não acreditam em Deus. Porquê? Porque não estão a ouvir. Porque o mensageiro, a mensagem e a palavra é a mesma coisa. Amém? A mensagem e a palavra é o mesmo hoje. Amém? E qual é a verdadeira mensagem de Deus para hoje? Amém? Hoje, a vontade de Deus continua a ser ouvir Jesus Cristo, ouvir a palavra. Amém? E hoje, para se fazer as obras de Deus, nós temos que acreditar na mensagem de Deus. Amém? Senão não estamos a fazer as obras de Deus. Então, quando as pessoas adoram a Deus à sua maneira, estão a montar o seu próprio alto nas suas vidas. Amém? Quando a pessoa não ouve esta mensagem, está a adorar a Deus num alto. Não está a adorar a Jeová no verdadeiro lugar de adoração. Onde é que Deus colocou o seu nome para a adoração? Foi lá em Israel? Não, é na sua palavra, em Jesus Cristo. Amém? Onde é que é o tabernáculo hoje? É no nosso coração. Amém? Mas para nós fazermos isso, nós temos que ouvir a mensagem. Porque a mensagem e a palavra hoje é a mesma coisa. Amém? E o que é que o Elias em Malaquias veio fazer? É o precursor da vinda do Senhor. Sim, é o que estava escrito. Mas o que é que ele veio fazer? Deitar os lugares altos. Amém? Deitá-los abaixo. Amém? É isso que ele veio fazer. Amém? Veio pegar nessas coisas que nós pensávamos que era de acordo com a palavra, veio apontar a palavra aos nossos olhos e se, de acordo com o semeador, ela caiu no sítio certo, o semeador olha, vê, caiu na terra certa, tem de dar fruto. Amém? E se este é o lugar, então, que Deus escolheu para nós, amém? E se a mensagem, então, e a palavra são um, então nós vamos produzir as obras de Deus. Glória a Deus. Amém? Porquê? Porque está aqui a terra, está aqui a semente, amém? E os pássaros ficaram do lado de fora. Amém? E o Elias veio para deitar abaixo os lugares altos. Então quando nós ficamos em casa e quando nós vemos os cultos pela internet em vez de ir à igreja, lembre-se, podemos estar a montar um alto para nós próprios. Amém? Porque Deus não é obrigado a aceitar isso. E a palavra hoje continua a condenar os altos para a adoração a Jeová. A palavra continua a condenar isso. Amém? Se Deus nos colocou numa igreja, se Deus nos colocou num ministério, vamos. Amém? Alimentemos a nossa terra com a verdadeira semente. Amém? Podemos estar a pensar que estamos a fazer uma grande coisa. Amém? Mas podemos estar a montar altos na nossa vida. Amém? Podemos estar a montar lugares que nós achamos de adoração e são de adoração a demónios. Amém? E o que é que isso acontece? Traz problemas para a nossa vida. Não, traz problemas para a casa do Senhor. Amém? Traz problemas para a casa de Deus. Traz problemas para a ceia. Porque não se pode
servir o cálice do Senhor e cálice de demónios, amém? Então, examinemos a nossa vida, amém? Onde é que estamos a criar atalhos? Cuidado, amém? Cuidado. Porque os atalhos, veja a história. Eles usavam algo antigo, que Deus já tinha ultrapassado, pegaram nisso, trouxeram outra vez por comodismo, e acabou com a desgraça de Israel. Acabou com uma ida para a Babilónia. Acabou em cativeiro. Amém? Quando Moisés estava a tentar, um pouco como o profeta fez lá na caverna que ele tinha, e o anjo apareceu e ele disse, quer dizer, eu tenho pouca instrução, como é que eu vou ter campanhas no mundo inteiro, milagres vão operar, quer dizer, como é que eu vou para aí, orar sobre reis, quer dizer, Moisés fez isso também. Deus apareceu-lhe na sarça ardente e Moisés disse, quer dizer, eu sou um homem de discurso lento, eu sou um homem com pouca fluidez de palavras, quer dizer, como é que eu vou fazer isso? E a Escritura diz que, pronto, Deus disse-lhe, tens essa vara, opera os milagres, e a partir daí, a vara era dele, amém? A vara era dele, ele usava a vara para apacentar as ovelhas lá de Jetro. Mas a Escritura diz depois, e Moisés saiu com a vara de Deus na mão dele. Era a mesma vara. Amém? Mas a vara que ele usou para apacentar, a Bíblia diz, Moisés saiu com a vara de Deus na sua mão. Amém? E lembre-se que nós temos aí esta Bíblia que era a Bíblia da nossa mãe, da nossa avó, mas quando Deus se encontra connosco, esta passa a ser a palavra de Deus. Já não é a nossa tradição, já não é a nossa herança, passa a ser a própria palavra de Deus em ação. Amém? Passa a ser a própria espada de Deus. Amém? Não é mais a nossa espada, não é mais a nossa luta. Amém? Passa a ser a luta de Deus. Passa a ser a guerra de Deus. Amém? As nossas vidas estão montadas para nós sermos vitoriosos. Amém? Mas lembre-se, enquanto tudo, o profeta dizia isto, tudo o que nós fizermos para a adoração, por nós próprios, vai acabar em desgraça para nós. Tudo o que nós fizermos pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio incentivo, vai acabar em vergonha para nós. Amém? Tem que ser Deus a vir e a viver a sua vida através de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor, todas as vírgulas e pausas e faz disto, Senhor, como Moisés, um homem lento de discurso, Senhor, faz disto um discurso perceptível, Pai, aos ouvidos, a cada coração, Senhor. Faz disto algo proveitoso para alguém, Senhor. Toma, Pai, o controle das nossas vidas e faz, Senhor, algo digno de levar o Teu nome, Senhor. Pega, Senhor, no nosso caminho, pega, Senhor, nos nossos passos, pega, Senhor, no nosso caráter e faz disto algo proveitoso para o Teu nome, Senhor. Essa era a maior alegria, Pai. Esse era o maior desejo dos nossos corações, Pai. Era nós chegarmos lá nesse dia e Tu dizeres, aqui está um filho, uma filha, aqui está alguém que lutou pelo meu nome. Aqui está alguém que se importou com que a minha palavra fosse levada a toda a criatura. Aqui está alguém a quem eu pude olhar e dizer a Satanás, vês ali o meu servo.
Senhor, nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que tentarmos fazer por nós próprios não vai dar fruto, Senhor. Nós precisamos da verdadeira revelação. Nós precisamos da comissão. Nós precisamos de ser guiados pelo Teu Espírito. Senhor, se há algo nas nossas vidas que nos tem parecido correto, nos tem parecido que é dedicado ao Senhor, mas nos está a impedir de ter companheirismo contigo, Senhor, extirpa agora, Senhor. Tira agora, Pai. O que quer que seja, Senhor. Que se nós olharmos e pensarmos que está muito bem, e a Tua palavra em algum sítio fala contra, e essa semente ainda não caiu na terra, ainda não floresceu dentro de nós, Senhor, revela agora, Pai, que esse alto seja abatido, porque esta mensagem veio para abater os lugares altos e torná-los baixos, Senhor. E veio para pegar nesses lugares baixos e frutificá-los e dá-los lugar alto, Senhor. Senhor, manifesta-te, Pai, também nas nossas vidas ao remover tudo aquilo que possa ser desagradável, Pai. Senhor, dá-nos, Pai, desse alimento que possa cair na nossa terra, Senhor, e florescer e dar algo de proveitoso, Pai. Senhor, nós queremos ser da Tua família, Senhor. Nós queremos ser, Pai, aqueles a quem Tu olhas e realmente aqui está minha mãe, meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai. Senhor, a Ti damos graças, Pai, nesta manhã. Não damos graças por homem algum, damos graças por Tu te compadeceres e vires aqui, Senhor, Tu mesmo, trazer-nos, Pai, o alimento da vida, Pai. Ao longo destes anos em que temos vindo aqui, ao longo, Senhor, das semanas, Pai, deste ano em que temos vindo aqui, Senhor, agradecemos por Tu nos teres trazido desta semente, Pai, e pedimos que daqui em diante, Senhor, continues, Pai, a operar maravilhosamente, Senhor, nas nossas vidas. É a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vamos cantar.